essa trama já era esperada, porque ela foi anunciada, inclusive, pelo presidente da Câmara dos Deputados em várias oportunidades, inclusive através de postagem nas suas redes sociais. O deputado eleito Alfredo Gaspar de Mendonça, que era até junho do MDB, como dois outros que acabaram indo para o partido de Arthur Lira, também até junho integravam o MDB, ele anunciou a operação. Nós tivemos outros fatos na mesma direção. Houve uma abordagem de agentes da Polícia Federal há 2 dias da eleição do presidente da Assembleia em um restaurante público, porque portava dinheiro. Não é crime portar dinheiro, crime é você usar o dinheiro para comprar votos. Ele estava, no momento da abordagem, almoçando com alguns colegas num restaurante do Hotel Ritz. E um fato anterior, que o Arthur Lira e o prefeito de Rio Largo, eles chegaram a vazar uma operação que prenderia 30 pessoas em Rio Largo, que depois aconteceu, e com base no vazamento da operação, eles entraram com pedido de habeas corpus junto ao Tribunal Regional do Recife Federal, que foi concedido. Nós denunciamos esse fato aqui, aliás, numa entrevista até ao UOL, e o tribunal teve que refazer a operação porque tinha sido impedida com uma trama parecida com essa trama que aconteceu hoje afastando o governador. Esse fato é um suposto fato de 2017, uma investigação no âmbito da Assembleia Legislativa, portanto, de competência da Justiça Estadual, e que foi levada por Arthur Lira e pela Polícia Federal para Brasília, e lá no STJ perambulou de gabinete em gabinete. Por exemplo, passou no gabinete do ministro Falcão, que não aceitou ser relator, e acabou parando no gabinete da Laurita Vaz, que é uma notória bolsonarista, e que teve a coragem e o desplante de afastar um governador de um estado eleito constitucionalmente entre um turno e outro da eleição. Ora, o Paulo Dantas deixou de se eleger no primeiro turno apenas por 3% dos votos. Já tem, de acordo com as pesquisas que foram publicadas ontem, 60% dos votos válidos. E sem competência, sem nada, para atender a segmentos da Polícia Federal, esse que opera em Alagoas, sobretudo, e do Ministério Público, através do Ares, através da Lindora, eles fazem essa trama. Mas Alagoas, novamente, dará a resposta. E nós pedimos para tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral investigar esses fatos todos. Bom, Chico, mais uma vez, Bolsonaro coloca em suspeição as urnas eletrônicas e fala sobre os eleitores ficarem na sessão depois de votar. Não entendo muito bem qual que é o objetivo, se é uma espécie de ameaça ou se é uma espécie de intimidação para os demais eleitores. O que te parece isso? É exatamente isso, Diego. O objetivo do Bolsonaro continua o mesmo: confundir o processo eleitoral, tornar o máximo possível confuso o processo eleitoral, que é completamente organizado, completamente confiável. As urnas eletrônicas têm toda a credibilidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas Bolsonaro, o seu ministro da Defesa, fizeram o possível para desacreditar as urnas eletrônicas, fizeram até uma, entre aspas, auditoria, na verdade, uma contagem de votos paralela que qualquer pessoa pode fazer, comparando o boletim de urna com o resultado final, e até agora não foram divulgadas essas conclusões das Forças Armadas. O TCU já divulgou, dizendo que foi tudo bem, o próprio TSE disse que foi tudo bem, e a informação que se tem, o Globo hoje, a colunista Bela Megali divulgou que as Forças Armadas chegaram à conclusão de que foi tudo bem, correu tudo como deveria no processo eleitoral brasileiro nesse primeiro turno. E isso deveria ser divulgado, mas, segundo o Globo, o próprio presidente Bolsonaro pediu para que não fosse divulgada essa conclusão. Ou seja, ele quer transformar o processo eleitoral brasileiro numa confusão
pelo jeito, temendo derrota, né? Se ele tivesse confiança na vitória, ele não estaria com essas bravatas e com essa nova ideia esdrúxula de chamar as pessoas para ficarem nas sessões eleitorais. Assim, é lamentável que o presidente da República jogue tanto contra a democracia e continue impune. Isso é o principal. Ele joga contra a democracia e continua impune. Tem ideias, vai dormir, bota a cabeça no travesseiro, tem uma outra ideia esdrúxula e joga para uma nova ideia em público para tentar mais uma vez tornar o processo eleitoral brasileiro confuso. E aí a ideia de hoje é essa aí, de convocar os eleitores a permanecerem na zona eleitoral. Isso causaria realmente uma confusão desnecessária, intimidação certamente sobre as pessoas que ficam nas zonas eleitorais, e é completamente sem nenhum sentido isso. E o único sentido é que ele está prevendo uma derrota. Eu acho que ele está acreditando nas pesquisas, ao contrário do que ele diz, né? As pesquisas estão dando Lula na frente no segundo turno, e ele vai querer, se essa derrota nas urnas for confirmada, a gente nunca sabe, pode ser que ele vença, né? Mas se essa derrota nas urnas for confirmada, ele não vai aceitar o resultado e vai dizer que as urnas não são confiáveis. Assim, a fraude, a tentativa de fraude mais anunciada da história da humanidade. O presidente Bolsonaro anuncia há pelo menos 2 anos que vai tentar uma fraude eleitoral, vai tentar fazer uma argumentação à la Donald Trump e não aceitar o resultado das urnas se ele for derrotado. Mas, no final das contas, se as urnas decidirem que o vencedor é Lula, ou se decidirem que o vencedor é Bolsonaro, o vencedor é que vai assumir, apesar de a gente pode ter alguns percalços, algumas confusões, alguns dissabores, até alguma violência, mas, no final das contas, quem vai assumir é quem as urnas disserem que foi o vencedor. Esse assunto não apareceu do nada. Foram integrantes do governo, foram governistas que levantaram essa ideia esdrúxula de aumentar o número de ministros do STF para que o governo consiga uma maioria artificial e assim domine as decisões na Corte Suprema do país. Então, não foi a imprensa que trouxe, não foi o outro lado, como eu disse, teve um lado e outro, não foi o outro lado. De Lula não veio essa ideia veio do presidente Bolsonaro, do senador eleito Hamilton Mourão, do líder da Câmara, e ele próprio não nega. Ele diz que nesse não é o momento. Esse não é o momento, quer dizer que em algum momento essa ideia esdrúxula poderá ser colocada em prática. Qual?